Meu nome, Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro. Estou completando este ano 78 anos. Minha família, meu pai e minha mãe, de Guaratinguetá, onde eu nasci, a terra das garças brancas. Como diziam lá, hoje as garças acabaram. Nós, em casa, éramos 11 irmãos. Comecei meus estudos em Guaratinguetá, na escola normal, como no curso primário. Fiz lá o curso primário, prestei exame de admissão, como era costume, para poder cursar o curso ginasial. Já fiz em Taubaté, no seminário, onde eu fui matriculado, passei e lá fiz o curso ginasial. Naquele tempo, eram 4 anos, se não me engano, o curso ginasial. Terminado, eu fiz o curso de filosofia, também em Taubaté. Terminados 2 anos de filosofia, eu fiz o curso de teologia, são 4 anos atualmente de teologia. Como eu entrei no seminário muito jovem, eu terminei os estudos e não podia me ordenar porque a idade canônica para um jovem se ordenar sacerdote é 24 anos. Então, como eu não tinha essa idade, foi pedido dispensa Santa Sé e o Brasil, por ser um país missionário, havia uma condescendência, uma exceção, e a Santa Sé podia dispensar 2 anos para poder ordenar o sacerdote. Foi o que aconteceu comigo. E assim eu me ordenei com 22 anos de idade. Eu fui ordenado sacerdote no dia 1º de novembro de 1936. Ordenado sacerdote que fui, naturalmente a curiosidade e o desejo de trabalhar foi muito grande. Então, vagou-se a paróquia aqui de São José dos Campos, Santana, no bairro de Santana, no Paraíba. Assumi a paróquia aqui num domingo, de muita festa, muita alegria, e fui recebido na estação, havia o antigo expressinho. Então, algumas figuras aqui de destaque em Santana, destaque nesse sentido, pessoas antigas, como o professor Elisiário Guimarães Claro, Raul, seu Raul também muito Raul Ramos de Araújo, e outras pessoas aqui mais chegadas à igreja, e celebrei a primeira missa aqui às 10 horas, justamente nesse dia que eu tomei posse da paróquia. E esteve aqui pela manhã, durante toda a noite, ajudando comissões, o padre Rodolfo, que muito me ajudou aqui na paróquia. Constantemente ele vinha me ajudar nas confissões, porque eram muitas confissões, o povo daqui é muito piedoso, e muita gente da roça. Não é? Então, o padre Rodolfo, geralmente, todos os sábados, ele vinha à noite, à tarde, jantava comigo, e à noite ajudava as confissões. E, nesse meio de tempo, naturalmente, a paróquia começou a crescer. A igreja era pequena, não comportava quase ninguém. Eu até tenho aqui nas minhas mãos uma fotografia da igreja, que foi um amigo, um grande amigo que eu tenho em Volta Redonda. Ele, pintor, eu descobri um postal e ele então pintou essa pequenina capela que era a matriz de Santana. Logo que eu tomei posse e vi que havia necessidade de uma igreja maior. E, imediatamente, no dia 12 de maio, eu tive coragem e lancei a primeira pedra, a pedra fundamental, na nova matriz de Santana, que é atualmente a igreja que nós temos aqui na paróquia. Eu cheguei aqui em São José dos Campos, naturalmente tinha muito medo, porque como jovem, e São José era tido como a cidade, todo mundo era doente. De modo que no começo eu tive um pouco de precaução, um pouco de receio, mas foi questão de semanas
Depois eu vi que o mais era exagero. E aqui a paróquia era muito frequentada pelo povo da roça. Gente boa, gente piedosa, que a gente tinha o maior prazer de servi-los. O meu antecessor foi o Padre Vicente, né, o último. Depois de mim, não tem ninguém, estou eu até agora aqui, 48 anos de paróquia, e encontrei 25 capelas na roça, onde eu dei assistência durante todo o tempo, e naquele tempo não havia carro, ou melhor, havia carro, mas não havia estrada, de modo que a gente andava sempre a cavalo, ou então de charrete, e todos os meses a gente frequentava, durante o ano, procurava frequentar todas as capelas. Era um serviço difícil, cansativo, mas eu, graças a Deus, tinha muito boa saúde. Só nos dias de festa é que a gente conseguia padres para ajudar nas confissões e na celebração das missas. Fora disso, a gente estava sozinho para cuidar de toda a paróquia e organizar, principalmente, esta comissão para a construção da nova matriz, que teve início logo nos primeiros dias de junho. Eu lancei a pedra fundamental, como eu disse, a 12 de maio de 1943, e logo no começo de maio demos início. Eu consegui aqui um grande construtor, aliás, bastante conhecido em São José dos Campos, Jerônimo Carnevale, mais conhecido por Mimo Carnevale. Ele é vivo e todos os anos, dia 24 de janeiro, eu sempre vou comer com ele uma bela macarronada. Ele faz 93 anos agora, e fez 93 anos, e esse ano agora que passou. Está lá, naturalmente velhinho, mas foi meu braço direito aqui. Foi ele o construtor da igreja. Eu ganhei a planta e quisemos então fazer uma igreja no estilo da década de 70, que era o ano que nós estávamos, né? E é justamente a igreja atual de Santana, somente composta de linhas retas, é uma lembrança da engenharia da década de 70, somente linhas retas. Isso foi naturalmente uma ideia muito boa de Monsenhor Ascânio da Cunha Brandão, que no momento foi capelão do Sanatório Maria Imaculada. E assim demos início com a ajuda de todos. Quando eu consegui cobrir a atual matriz, eu derrubei então a igrejinha velha, que tantos anos serviu, e pelo que consta, foi construída a primeira capela por uma índia que morava no bairro do Bom Sucesso, até hoje ainda existe lá o bairro. E pelo menos o que dizem os antigos, tinham alguns índios, pelo menos descendentes de índios, e foi uma devota de Santana que construiu essa igreja de taipa, e construíram e fizeram também uma imagem de Santana, que é uma preciosidade, e pode até hoje estar comigo, debaixo de 7 chaves, de medo dos curiosos e daqueles que gostam de coisas antigas. Além disso, tivemos, durante esse tempo todo que eu estive aqui, eu consegui um terreno, comprei um terreno para a Vila Vicentina, onde temos lá, parece-me que 15 velhinhos que moram, se alimentam. A Vila Vicentina na Rua Monteiro Lobato, que mais tarde eu doei para o Conselho Particular Vicentino de São José dos Campos. Depois, eu tinha muito dó do povo daqui, dava um corte no dedo, sabe, na Santa Casa. Santa Casa longe, naquele tempo o ônibus aqui era muito difícil, tinha um ônibus de hora em hora para a cidade. Eu então, de acordo com alguns amigos, e tomei a peito e lançamos a pedra fundamental do Hospital Pio XII. Como todos sabem, São José dos Campos era tido como a cidade dos tuberculosos.
E isto era muito interessante quando passava aqui uns trens da Central do Brasil. Muitas vezes eu vi pessoas que abaixavam o vidro, fechavam a janela do trem, punham o lenço na boca, um exagero, afinal de contas, né? Realmente era uma miséria. Isso pode nos contar bem o cônego João Guimarães, que nessa ocasião era o vigário de São José. Era uma miséria tremenda. Eu mesmo presenciei a morte de 2 tuberculosos na rua, 2 aqui em Santana e 1 na rua Vilaça. Teve hemoptias e morreu afogado no sangue. Naquele tempo, São José dos Campos tinha 4 soldados. Era uma vergonha. Santana tinha um soldado, até o apelido dele era Pó de Arroz. Ele gostava muito disso, fazia barba, usava pó de arroz. Então o apelido dele era Pó de Arroz. Era a polícia que nós tínhamos. É verdade que o povo era muito bom, não havia os crimes que há hoje. Mas a impressão da cidade era péssima, porque é uma cidade muito atrasada. Atrasada mesmo, né? Tanto que nós tivemos o primeiro bispo de Taubaté, Dom Epaminondas. Ele fez a primeira visita pastoral dele, se não me engano, não lembro bem a data, mas ele disse que das paróquias que ele teve uma impressão muito desagradável foi São José, que ele achava uma cidade muito atrasada. E isso atribui-se aos doentes, porque as salesianas mesmo receberam ofertas de terrenos aqui. Congregações religiosas, várias delas, receberam convite para se instalar aqui, colégio, ginásio, mas ninguém queria saber de São José. Um pouco de exagero, né? Mas a fama corria, apesar dos grandes médicos que aqui tivemos, mas a fama era muito grande e desagradável. Mas eu tinha muito medo. Eu raramente ia à cidade. Eu sempre ficava por aqui, porque na cidade mesmo, eu sabia que nos bares, eles tinham 2 tipos de copo. Um tinha um fundozinho esverdeado, era para os doentes, e os copos normais para os de saúde. Então, o garçom, mais ou menos pela cara, ele dava o copo. Eu nunca tomei nada fora de casa, mas eu tinha medo. Jovem, com saúde, eu tinha medo de ver um espetáculo degradante pela rua, vômitos de sangue, não é? E escarros sanguíneos na calçada, às vezes nas paredes de casa. Era lamentável, porque não havia higiene, né? Mesmo da parte do governo, da prefeitura. Então essa impressão foi muito desagradável, lá na cidade. Aqui em Santana não. Aqui a gente tem a impressão que estava no outro mundo, porque mais pessoas da roça, e aqui não ficavam os doentes por causa da umidade do Paraíba, graças a Deus. Então os doentes iam todos para a cidade. Tinham poucos sanatórios e muitas pensões. Pensões onde dormiam 3, 4, 5, 6, 10 doentes no mesmo quarto, que mal comportava 5 pessoas. Todos doentes, de modo que a impressão era desagradável. Tanto que o prefeito era filho daqui, muitos anos foi o doutor Pedrinho Mascarenha, família tradicional aqui, um grande prefeito de São José. Agora, juiz de direito era tuberculoso. O delegado tinha um pulmão só. Diretores de escola eram homens que foram doentes. De modo que isso aí impressionava a gente, né? Causava uma impressão. Delegado doente, fraco do pulmão. De modo que isso causava um mal-estar na gente. Mas depois a gente acostumava. E aí era o perigo da gente se contaminar também, porque todos sabem. Mas eu sempre, a Madre Teresa, que foi a fundadora da Congregação dos Pequenos Missionários, nós sacerdote seu, o cônego João Guimarães, o Monsenhor Oswaldo Bindão, e às vezes um outro padre que estava aí, todos os meses
o bispo diocesano vinha aqui a São José, Dom Francisco Borges do Amaral. Então a irmã convidava sempre os padres para almoçarem com o senhor bispo. E ela sabia do medo que eu tinha. Eu e os outros padres, talvez eu com mais excesso, né? Por ser talvez o mais moço. Depois começou o progresso, né? Porque São José era toda sem calçamento. A Rua 15, eu me lembro que a gente passava de automóvel engatando a primeira, segunda, a Rua 15. Os buracos e pedra. Quando chovia, então, era um atoleiro a Rua 15. Aí começou, então, o progresso, o calçamento das ruas. Eu consegui a custa da amizade com o doutor Pedrinho e todos os prefeitos, eu sempre fui muito amigo. Foi quando eu, então, consegui o calçamento da Avenida Rui Barbosa, que foi um triunfo para nós. Aqui em São José dos Campos, nós temos, podemos dizer, nós temos 4 festas importantes aqui. Primeiro, ou melhor, mais. Primeiro, a Semana Santa, que toda a vida foi muito concorrida aqui em São José e também aqui em Santana. Fazemos todas as cerimônias da Semana Santa com muita concorrência. Depois temos a festa de São Benedito, na paróquia do Cônego João Guimarães. Também é uma festa tradicional e já muito antiga aqui em São José dos Campos. E temos aqui em Santana a festa de Santana, que também, antes de ser paróquia, já era celebrada esta festa. Geralmente quem tomava conta e organizava era Monsenhor Ascânio Brandão, bastante conhecido aqui. Era a festa do Divino Espírito Santo e Santana. Sempre foi feita uma festa assim em conjunto. E nós continuamos. E essa festa está tornando cada vez mais empolgante. Esse ano, como todos os anos, tem sido uma verdadeira apoteose. Vem gente de fora para participar da festa e trazemos então aquele costume antigo. Temos a corte, o rei e a rainha. É um casal de meninos, né? Uma menina e um menino. E tem a cortezinha, são as princesas, geralmente uma média de 20 a 30. E depois os festeiros, 2 festeiros do Divino Espírito Santo e 2 festeiros de Santana. A festa empolga-se aqui o bairro. Todos os anos fazemos uma quermesse, trazemos aí um parque de diversões, embora com jardim reformado, mas temos aqui espaço para alguns aparelhos, o que atrai muita gente da cidade, de outras cidades vizinhas. De modo que a missa é cantada no dia, geralmente o dia de Santana é 26 de julho, mas como geralmente cai dia de semana, então nós celebramos no domingo seguinte ao dia 26 de julho, como esse ano também foi realizado. O senhor bispo celebra a missa das 10, é a missa solene, e à tarde tem a procissão, onde saem todos os festeiros, a corte, os príncipes, as princesas. Isso dá uma graça muito grande e tem uma frequência enorme. A igreja é pequenina para comportar o povo. Principalmente esse ano nós fizemos a igreja completamente terminada. Como todos sabem, esta igreja custou bastante. A paróquia é relativamente pobre, mas eu tenho que dar esse testemunho que os pobres são os que mais ajudam na igreja, os pobres. De modo que foi feita com trabalho, mas nunca encontrei má vontade de ninguém, absolutamente ninguém. Todos ajudaram e continuam a ajudar. Temos aqui o movimento do dízimo, que vai indo muito bem, graças à boa compreensão dos nossos paroquianos aqui de Santana e aqueles que nos ajudam nesse trabalho. De modo que nesse ponto eu só tenho que louvar e agradecer a Deus pela bondade desse povo aqui de Santana. Eu tenho
a fama aqui de ser o xerife de Santana. Eu só tenho de me alegrar com isso. É que a Santana, no tempo que eu vim para cá, não tinha soldado aqui. Então a gente precisava tomar algumas medidas drásticas. E até hoje a gente tem que tomar certas atitudes que competia a polícia. Mas a gente então, com essa força moral que a gente tem, a gente costuma fazer de muita coisa boa e evitar males que venham prejudicar aqui a população do bairro. Então, eu sou meio sempre tive um gênio assim, muito positivo, sempre falei a verdade, não tenho medo de falar a verdade a quem quer que seja, desde que seja necessário. Eu sempre falei a verdade aos superiores com todo respeito e aos superiores também, não só hierárquicos, como superiores, juiz de direito, delegado, e continuo a falar sempre o que precisa, embora muitas vezes vai ferir os sentimentos de amor próprio e de vaidade de algumas autoridades. Então me deram o nome de xerife, me honra muito. Só não me deram uma estrela de ouro para me colocar na batina. Nós estamos encerrando essa entrevista. Então quero deixar aqui os meus agradecimentos. Sempre fui muito bem tratado por todos. Sempre houve muito respeito pela minha pessoa. Então agradeço muito e peço a Nosso Senhor todos os dias. Eu não esqueço de rezar pelo povo de Santana e pelo povo também de São José dos Campos, a quem eu fico muito grato, e peço a Deus Nosso Senhor e a nossa padroeira Santana que abençoe essa cidade tão boa, que tanta saúde restituiu aos doentes e que hoje é uma bandeira de progresso, de alegria para o Brasil. São José dos Campos está projetada fora do Brasil, é tida e a vida como a realidade é uma grande cidade industrial.